aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do The GeekCast, o melhor podcast geek que você vai ouvir aqui neste canal. E hoje nosso assunto é Golden Joystick Awards. Não vamos falar sobre os premiados de 2021, isso a gente pode deixar para outro podcast. Hoje nós vamos falar sobre The Ultimate Game of All Time e The Best Gaming Hardware of All Time. Então vamos falar sobre o melhor jogo de todos os tempos e o melhor hardware de todos os tempos, segundo a votação do Golden Joystick Awards, que é uma das premiações mais antigas que temos aí até hoje do universo gamer. E para discutir comigo sobre esse assunto hoje, temos ele, o Giliard. Fala um oi pra galera, Gili. Olá a todos e espero que vocês aqui estejam entusiasmados, porque isso daqui é aquele típica, vamos dizer assim, aquela típica conversa que dá polêmica. Você pegar um universo de jogos e reduzir em um, e um universo de dispositivos lançados reduzir em um, dá polêmica e dá também uma boa conversa se as pessoas souberem dialogar ali. Então eu espero que isso aqui vai ser muito proveitoso. Eu quero polêmica, eu quero barraco, eu quero cada um pegando as suas armas e indo pra cima. A fanboyzada, vamos lá, hein? Esse daqui vai ser pra provocar vocês. Bom, vamos começar aqui falando mais ou menos, né, do que se trata. Essa votação especial, ela se deu em homenagem aos 50 anos da história dos videogames. Então resolvemos homenagear, né, esse meio século de existência dos videogames, fazendo essa votação. Foi essa daqui a premissa do Ultimate Game of All Times e Ultimate Game Platform, Ultimate Hardware. Então, a partir daí a gente vai ter então jogos desde o lançamento dos videogames e consoles também. Para evitar muita polêmica, ou para já começar de uma forma bastante polêmica, nós vamos fazer o seguinte: vamos apresentar os vencedores. E depois a gente vai apresentar quem estava disputando e por que nós não concordamos com os resultados. Já deu um spoiler aí para o pessoal logo no começo? Exatamente. Então vocês já estejam preparados. Para quem ouviu ali a gente no The Game Awards, todo mundo, Ricardinho, paz e amor, Gilizinho, paz e amor, do tipo, não, foi bom, mas se o outro ganhasse, tudo bem. Tá. Aqui não, tá? Aqui as armas estão sobre a mesa. Então, quem for mais rápido e pegar melhor que vence. Ao contrário da votação do Golden Joystick Awards, né? Então, vamos lá. Supostamente, segundo o resultado dessa votação, quem ganhou como o melhor hardware de todos os tempos foi PC, computador. PC Gaming foi eleito o melhor hardware de todos os tempos. Eu discordo totalmente, não aceito, não gosto, não concordo, mas foi o que deu aí no resultado. Primeiramente, não concordo porque eu duvido que você consiga rodar o jogo que foi eleito o melhor de todos os tempos no PC que rodaria o primeiro jogo lançado de todos os tempos. Então, só a partir daí a gente já vê a disparidade que temos aí, né, entre os competidores. Então, posso falar, não, PC Gamer é a melhor plataforma que tem para jogar. Beleza, pega um PC Gamer de 1994 e fala aí se é a melhor plataforma que tem para você jogar. Fala aí se tem, fala aí se é, quero ver então argumento para quebrar esse meu. Brincadeira. Ou roda aqui no meu PC Gamer aqui de 512 de vídeo aqui, sofrido, chorando. Vai ser difícil. Então, assim, PC Gamer tem seus méritos de poder fazer um upgrade e tal, mas
o upgrade de PC Gamer também é limitado, assim como de console. Então, ó, se falasse pra mim um PC Gamer full trincando de 2021, eu poderia concordar. Agora, se falasse um PC Gamer full trincando de 2000, já discordaria. E se falasse pra mim um PC da NASA de 1971, eu discordaria mais ainda, tá bom? Então, PC Gamer venceu e tá totalmente discordado aí sobre o potencial dele ser o melhor PC. Mas antes de começarmos as verdadeiras discussões, vamos apresentar aqui os nomes que estavam indicados e debater sobre eles. Antes de começarmos as discussões de verdade, quero convidar vocês para que se inscrevam no nosso canal no YouTube, siga nossas redes sociais, nosso Twitter, nosso Instagram, nosso TikTok, que já tem conteúdo lá para vocês, e inclusive nosso Facebook. Se inscreva lá no RSS e na como que chama lá as cartinhas que a gente manda por e-mail, Giliard? Newsletter? Na newsletter do nosso site também, então segue lá The Geek News em todos os lugares, thegeek.news nosso site, vocês vão estar sempre acompanhando as novidades que vamos produzir e postar para vocês. Então, vamos lá. Nós vimos aqui a premiação, ela tinha um layout bem interessante, a votação. Eram 3 colunas com alguns nomes. Então nós vamos tocar a nossa discussão da seguinte forma. Vamos pegar a lista de acordo com o que foi apresentado no site do Golden Joystick Awards e vamos citar coluna por coluna todos os nomes que estão presentes. E aí nós vamos, por corte, por eliminação, eleger um de cada coluna, e no fim das contas, os 3, o vencedor de cada uma da coluna, a gente vai chegar em qual seria o melhor console de todos os tempos. Então, vamos começar aqui, ó. Primeira coluna da lista dos indicados contava com Nintendo Wii, PlayStation 4, Nintendo DS, Atari 2600, PC, Game Boy Advance e Sega Saturn. Bom, começando aqui nessa lista, eu já cortaria logo de cara PC, que foi o vencedor. Então, PC, beijinho. Também cortaria o Game Boy Advance e o Sega Saturn. Fácil, já eliminei 3 aqui. O PlayStation 4 também, em comparação com o que outras plataformas entregaram aqui dessa coluna, ele não foi assim revolucionário. Exatamente, PlayStation 4 também. Ou seja, na primeira coluna, a briga verdadeira estaria entre Nintendo Wii, Nintendo DS e Atari 2600. Eu ficaria bem dividido aqui, hein, ó, porque Atari 2600 tem toda aquela nostalgia, foi o meu primeiro videogame. Não que eu seja velho, tá? Eu ganhei ele depois que eu já era adolescente. Não fiquem achando que eu sou um dos anos 80, tá bom? Ganhou no ano passado, né? Ganhou no ano passado de presente. Isso, foi um item de coleção, né? Nada que eu jogue, não que eu tenha jogado isso daí na minha infância. Na minha infância eu tava ali jogando PlayStation 3 e 4, então eu sou jovem, gente. Bom, então assim, o Atari 2600 tem esse peso, tem esse valor pra mim. O Nintendo DS, ele era um portátil de 2 telas. Uma tela era touch, né, tátil, e tinha alguns jogos que exploravam de uma forma muito interessante isso. Então, mudou um pouco a forma como as pessoas jogavam, né, nos consoles portátil. E o Nintendo Wii, a gente não tem nem muito o que falar, né? Foi um sucesso, a questão de inovação, de
controle de movimento, sensor de movimento, a criatividade, a forma como a Nintendo adaptou para você jogar vários jogos de esportes. Então, é uma disputa muito intensa. Mas o Atari tem um valor histórico muito grande por ter sido o primeiro console febre assim mesmo, que atingiu muita gente e ter possibilitado que a indústria do videogame tivesse evoluído, se tornado o que se tornou. Então, assim, o Nintendo DS mudou a forma de jogar no portátil, mas não fez toda essa revolução. Eu O cortaria Nintendo, o Nintendo DS, assim. Ele é ótimo, mas perto ele do é de Wii, nicho, ele tem um nicho muito específico que é de portátil. Então ele revolucionou a forma dos consoles portátil, que foi logo em seguida morta pelos celulares, mas ele não revolucionou a indústria em si. assim, o Atari é o início de tudo, né? E também quase o fim de tudo. É Podemos exatamente. traçar esse paralelo assim. E esse valor dele é incrível. Ele mudou. E eu sempre vejo assim que a mudança, o que causa uma mudança, uma quebra de paradigma ali, novas ideias surgindo. O Wii tem muito disso também. O controle, todo mundo. Ah, vamos fazer um controle também igual? Vamos tentar fazer um? Vamos tentar. Para tentar embarcar nisso que o povo viu no Wii, nessa brincadeira que ele proporcionava. Isso aqui é bem difícil. Esses dois aqui é extremamente complicado de citar, assim, você falar, não, esse daqui por muito, sabe? Ah, esse aqui, igual a gente fez, acabou citando Sega Saturn, assim. Olha, Nossa, é, realmente, é, Sega Saturn. é bem Tá fácil de aqui, assim, né? descartar. É a homenagem ali. É aquele. Ó, ele existiu, tá? Não foi um delírio coletivo, não. Foi verdade. Tá até aqui na lista. Um bom console, né? Dali da geração 32 bits, disputou muito com o PlayStation. Teve ótimos jogos, maravilhosos, com hardware até um pouco melhor que o do PlayStation, pelo menos para gráficos 2D. Então, Sega Saturn foi um ótimo console. Todos os consoles que estão listados aqui foram muito bons, exceto o PC, que não é console. Então, mas o que teve assim que realmente mudou a indústria, a briga fica mais entre o Nintendo Wii e o Atari. Com certeza, concordo plenamente com isso. E isso daqui é difícil de escolher, sabe? A Nintendo, ela revoluciona. Às vezes ela dá umas erradas, sabe? Mas aqui, pra escolher assim, eu iria nessa ideia aqui. É injusto pegar um console tão antigo com um relativamente recente, vamos colocar dessa forma, e fazer uma comparação e falar, o Wii é melhor porque ele tinha proporcionou uma experiência melhor. Mas será mesmo? Um controle lá de um botãozinho, sabe, algo bem simplesinho, conseguiu criar toda uma ideia de revolução de jogos, e aqueles jogos que ficavam próximo do limiar, sabe, nossa, esse jogo é muito bom, e esse jogo acaba com a indústria, ou esse jogo é ruim, não tem uma boa jogabilidade, sabe, aquela simplicidade. Então, eu acho a ideia do Nintendo Wii incrível, é um console lendário, né, um hardware lendário, que vai ser contado por muito tempo nos vários museus, por aí, históricos, mas aqui o Atari, eu ficaria com o Atari por causa disso. Na época que não se tinha muitos recursos, conseguiram fazer algo que proporcionou toda essa ideia. Aí teve o problema de gestão de qualidade, né? Muito jogo ruim, mas assim, a ideia ali foi demonstrada com um valor imenso. Eu ficaria com o Atari. Eu também, eu fico com o Atari, porque a partir dele não precisava mais a gente colar aquelas transparências, o papel celofane na televisão para poder jogar.
Então ele realmente trouxe o significado e popularizou a ideia de videogame, né, de jogo eletrônico, na época em que isso estava começando e o ColecoVision e os outros estavam ali tentando, o Atari veio e fez e aconteceu. E se eu não me engano, ainda tem o carisma do nosso querido Nolan Bushnell, né? Então, o tiozinho que ficou todo feliz de ganhar um All-Star com luzinha que brilha quando você pisa, né? Luzinha que acende quando você pisa no chão, aqui na nossa BGS. Então, já é mais um ponto positivo para a Atari, né? Que tinha uma pessoa tão carismática assim na equipe. A Nintendo também teve nomes fantásticos, fabulosos, mas eu votaria no Atari. Ou seja, só aqui o hardware eleito já estava eliminado, né? Então, vocês verem como que a voz do povo não é a voz de Deus, tá? Mas tem que frisar uma coisa do PC, isso é importante, que realmente ele, hoje com o problema, se você quiser jogar algo antigo, algo da sua infância, é somente essa plataforma que permite isso. E a Microsoft até tentou resgatar muitos jogos aí com a retrocompatibilidade dos videogames mais modernos dela aí, só que ela esbarra naqueles procedimentos legais da empresa não citar os contratos, as músicas, os efeitos. Às vezes a empresa faliu, aí começa a ficar na nebulosidade. Quem é o dono desse jogo? Para você poder fazer esse resgate. Então assim, eu entendo que o PC venceu por causa disso, mas teve que existir vários outros consoles e ideias para ele poder proporcionar isso hoje. Os jogos, eu posso jogar o Atari no meu PC. Então, e se o Atari não tivesse existido? E todos os outros videogames, o Sega Saturn, o Nintendo DS, o Wii, não foram lançados com foco nessa plataforma. Foram ideias antes. Então, eu entendo a vitória do PC pelo Golden Joystick Awards, mas acho que não é tão simples assim de falar isso. Você pode jogar todos os outros no PC daqui a um tempo. Tá, é só isso? Se restringe a isso? Mas tem a Steam, que foi lá, o Gabe Newell, que veio receber o prêmio, mas não é só isso. Tem outras coisas, outras ideias. Você pega um PC hoje, igual você citou, é lógico que ele é melhor, vou ter a melhor experiência gráfica, com VR, com não sei o que, com tudo mais. Mas não é tão simples assim, porque lá atrás o negócio era bem mais difícil e complexo. Você ter os PC para jogar era extremamente difícil. Eu vim jogar em PC muito tempo depois e eu tava jogando no videogame pela questão financeira da história. Sim. É bastante útil o PC, tem um valor imenso. Além dessa questão da legalidade, né, da questão dos jogos antigos, tem também o PC consegue resgatar o Abandonware, que são os softwares que foram abandonados, que é mais ou menos a questão de empresa que faliu e tal. Então, o PC, ele tem uma importância muito grande. É igual eu falei, o Sega Saturn, ele tá aqui, ele não mudou, não revolucionou a indústria, mas ele tinha muito talento, muita capacidade de oferecer um produto de ótima qualidade. E o PC é a mesma coisa, ele pode oferecer muita coisa aqui, mas não revolucionou. Ele até pode ter lançado alguma tendência, porque ele, principalmente ali quando chegaram as portas USB, que foram dispositivos, mas isso daí foi uma evolução natural de coisas que os consoles já tinham implementado muito antes. Então, o PC é muito bom, é muito importante, mas longe de ser o melhor hardware de todos os tempos, porque ele tem uma disparidade. Você pode falar, e o PC é o melhor. E aí você pode comparar PC de diferentes épocas e pode não te oferecer a mesma experiência que o console daquela época. Então, se a gente comparar um PC
lá dos anos, fim dos anos 70, início dos anos 80, com o Atari 2600, que é da mesma época, eu não sei se você acharia que o PC fosse melhor que um Atari, pelo menos na questão de jogo, de entretenimento. Então, começa aí, né, as polêmicas. Mas eu iria de Atari, porque ele chegou quando tudo era mato e pastou ali. E quase acabou com tudo, enquanto tudo era mato ainda. Exato. Ele pastou muito, adubou muito, e enquanto o adubo não fertiliza a terra para nascer as novas plantações, né? A gente passou esse período de escassez aí. Então, a Atari ganharia aqui da primeira coluna. Partindo para a segunda coluna, nossos hardwares são GameCube, Game Boy, ZX Spectrum, Nintendo Entertainment System, Xbox 360, Commodore 64 e o Nintendo 64. Bom, essa daqui, na minha opinião, é a coluna mais fácil de ser resolvida, porque a gente tira tudo que não é Nintendo daqui e aí fica só com os da Nintendo, ó o Nintendólatra aqui já, né? E a partir disso a gente começa a discussão. Bom, o Xbox 360 eu tiraria, porque todo mundo sabe que o Xbox 360, assim como o Xbox original, assim como o Xbox One e assim como os Xbox Series, eles são tudo plágio da Microsoft plagiando a Sony, né? Porque o controle do PlayStation é justamente um box, um 360 e formando a tríade, né? O triângulo. Então, Xbox já tá fora só por ser plágio da Sony, tá? Pronto, falei. Caixistas que me xinguem. Não, mas brincadeira, né? Essa daqui já é velha, né? Nossa, de quando lançou o primeiro Xbox, já tinha essa piada. Ela é mais velha do que eu, inclusive. Não, essa você viu no ano passado, você resgatou por causa disso. Eu entrei num grupo que só falava de videogames antigos e aí eu vi essa piada lá. Achei ela tão divertida que até guardei, porque deu até saudades. Saudades não, deu até vontade de ter nascido mais antigamente para poder ter vivido essa era. Bom, esse daqui, o ZX Spectrum e o Commodore são bem ali também dos primórdios do hardware. Aí é aquela questão, né? E o Atari não foi quem começou, mas foi quem popularizou. Esses daqui estão mais lá para a época do começo, do início de tudo, né? É a semente e o primeiro mato que nasceu. O Atari foi só a vaquinha que comeu e cagou tudo depois. Então, poderia também aqui esses hardwares serem indicados. Daqui eu descartaria o Nintendo 64, muito mais pelo seu controle do que por qualquer outra coisa. Foi o último console a cartucho, né? Então, quando tudo era disco, ele ainda era cartucho. E o último console de mesa, tá? Porque o Nintendo DS, 3DS continuaram com os cartuchos. Então eu tiraria o Nintendo 64 aqui, porque ele é meio retrógrado. A única ele não fez uma revolução, ele fez um retrocesso, né? Então, Nintendo 64, tchau. GameCube, ele era um console extremamente poderoso, assim. Tinha um formato exótico, parecia um cubo, daí o nome, GameCube. E também tiraria ele porque
teve grandes revoluções, exceto nos gráficos do Zelda, que ele foi de um Zelda super realista para um Zelda em formato cel shading, de um título para o outro. Foi muito interessante isso. E as conectividades com o Game Boy Advance possibilitavam muitas interações interessantes, mas tchau. Aí então o que sobrou aqui? Game Boy e Nintendinho. O Game Boy foi uma revolução no mercado de portátil, porque enquanto antes tudo era aqueles minigames que funcionava com uma pilha de relógio, você colocava uma pilha e ele funcionava o ano inteiro, porque tinha aqueles de corrida que tinha o formato de um carrinho com os dois botãozinhos do lado e Start e Select, que era só para você começar o jogo e só ficar trocando de faixa. As faixas eram o papel no fundo e aí aparecia ali dois pontinhos, que nem aqueles de calculadora, dois tracinhos ali na tela que mostravam onde eram os carrinhos adversários e você só tinha que ir desviando. Então, quando videogame portátil era isso, apareceu o Game Boy, que era um videogame de verdade. Então, o Game Boy revolucionou demais, né? Transformou o Game Boy, praticamente criou a verdadeira indústria do videogame portátil. Por outro lado, a gente tem o Nintendinho, que depois que o Spectrum e o Commodore germinaram suas sementes e deram um lindo pasto para Atari comer, crescer forte, vistosa e cagar tudo, veio a Nintendo com o Nintendinho e transformou isso aí, essa obra da Atari, num belo sistema de adubagem que deu força e vigor para a indústria dos games se reerguer e crescer e se tornar sustentável. Então aqui mais duas brigas de titãs, Game Boy e Nintendinho. Aqui são um pouco mais próximos, né? A distância entre os lançamentos, né? Do que você pega um Atari e um Wii, por exemplo, em comparação de anos, um abismo de muitos anos de lançamento. Aqui já é um pouco mais próximo e graficamente assim não há uma diferença absurda. Por exemplo, você pega um Nintendinho e compara aqui com um gráfico do GameCube, não tem como comparar, sabe? É um absurdo completo. Mas aqui continua na mesma ideia do a revolução e o impacto que é causado no lançamento. É extremamente difícil aqui essa escolha entre os dois. Porque teve o Nintendo 64, que eu lembro dele, que pela quantidade de controles que ele possibilitava, você comprar um videogame e poder jogar com mais gente ali, sabe, do que 2 pessoas. 4 pessoas. E isso foi bem interessante com aqueles gráficos, sabe? E, Sim. Nossa, que gráficos tal, mas aí os controles é um pouco caro, sabe? Aí fica difícil você suportar isso. O Super Nintendo já possibilitava jogar até 4 pessoas, mas aí você tinha que comprar um acessório que ninguém nem sabia que existia. Então, E eram pouquíssimos jogos que aceitavam isso. Por exemplo, Mario Kart. É o único que eu me lembro. Então, aí fica difícil. Deve ter algum jogo das Tartarugas Ninja, dependendo, assim, sabe? Que pode ter mais personagens. Não tenho certeza agora, mas foi ali com o Nintendo 64 que eu vi essa possibilidade. E não aconteceu porque, né? O preço e também o cartucho, ele limitou muito a capacidade desse videogame. Mas ele lançou jogos, a Nintendo ela consegue, com os videogames dela, às vezes inferior em termos de performance de hardware, fazer entrega de jogos que todo mundo vai lembrar por muito tempo. Super Mario 64 tá aí, Nintendo 64 com um ótimo jogo. Mas infelizmente, assim, pelo impacto, acabaria sobrando o NES e o Game Boy mesmo. O Xbox 360 é o melhor videogame que a Microsoft produziu. Estamos aí esperando ver essa geração nova
um Xbox Series para ver qual vai ser o resultado no impacto na história da indústria dos jogos, dos videogames e para a própria Microsoft. É o melhor videogame dela, mas, sabe, você compara assim com um NES que veio no resgate do que aconteceu lá com a Atari, a Nintendo. Você fala, pra mim, se é falado videogame, na hora, a empresa dominante, pra mim, ainda é a Nintendo. Isso Não daí tem... são palavras de um caixista, viu, gente? Eu tive vários videogames, tive o Xbox 360, tive o Xbox One, tive o PlayStation, tive vários desses videogames, mas a Nintendo, ela consegue até hoje ser relevante. Eu achava que ela tava falindo, né? Mas nunca fale. Quando que vai ser? É ano atual mais um, porque ela vai falir? Então, não acontece porque ela sabe o que tá fazendo. Ela tem pessoas lá que criam personagens que até hoje você vê num jogo, já bate a nostalgia e a qualidade que eles entregam. Mas no NES é a mesma coisa, o resgate e o impacto que ele causou. Ele resgatou isso. Se não fosse ele, será que existiria hoje um PlayStation? Será que Indústria. Será que alguém apostaria um monte de dinheiro em algo que tava lá falindo, tava com problemas, né, com o jogo lá da Atari e vários problemas? A Nintendo apostou e tudo isso continua a partir dela. Então, por esse valor dessa história, não tem como restringir a gráfico, a mídias ou outras coisas. Por esse valor, tinha que ter sido criado algo, sabe, magnífico hoje. E eu não vejo, assim, algo magnífico hoje, perto do que o NES representou. O Game Boy é ótimo, é excelente. Os portáteis estão dele aí, a Nintendo domina esse mercado de portáteis. Mas o NES liquida a fatura aqui com relativa facilidade, aqui todos os outros. Eu concordo também, embora eu seja meio nintendista, né? O Giliard, ele é caixista. Tem até uma tatuagem no peito escrito Xbox Game Pass é vida. Sim. Só falta mostrar pro Phil Spencer pra ele me dar o dourado pra eu ter vitalício Game Pass. Então, eu acho realmente o Nintendo 64 ele chamava muita atenção com a possibilidade de se jogar com muitas pessoas. GameCube também já veio com um monte de entradinha de controle. O Game Boy é a mesma questão do DS. O DS revolucionou o modo do mercado de portáteis, enquanto que o Game Boy criou o mercado de portáteis, ele criou um segmento. Em compensação, o Nintendinho foi quem possibilitou que a indústria dos videogames não tivesse morrido tão jovem. Porque, pra quem não sabe, não que fosse da minha época, mas como eu gosto de videogames, eu estudei bastante sobre o assunto, a história dos videogames. Depois do Atari, a indústria estava tendo uma disputa muito grande. A questão de videocassetes, computadores, né? Os PCs PCs domésticos estavam começando a se popularizar e os videogames. E aí era aquela questão, nossa, para que eu vou querer um videogame que só serve para jogar, se eu posso comprar um computador que eu posso jogar, entre aspas, tá? E fazer outros tipos de trabalho, de serviço, para usar ele para trabalhar. Então, e também tinha o videocassete, caso você quisesse assistir um filme, alugar alguma coisa. Então, os videogames estavam disputando nesse meio, com a indústria de tecnologia de ponta, a indústria cinematográfica e a jovem indústria dos videogames ali, que estava mais ou menos com uma década, indo para sua segunda década de vida, enfrentando essa crise, né? É o típico adolescente, dando problema logo cedo, né? E aí eles foram e a Atari comeu muito pasto e veio a Nintendo e precisou limpar, né, a cagadinha ali, mas
abriu muitas possibilidades, porque a Nintendo, ela criou um videogame, apostou nisso, com aparência próxima ali, parecendo um videocassete. Isso, inclusive, relatos históricos apontam que foi um dos fatores que ajudou a Nintendo a vender o console, porque algumas pessoas compravam pela familiaridade, achando talvez que pudesse ser um videocassete, chegava em casa, era um videogame, até o nome era parecido. E foi aí que a indústria começou a se recuperar. Além de todo o salto tecnológico que houve entre a segunda e essa terceira geração, que foi a do Nintendo. O Nintendinho, o Master System aí, então terceira geração chegou com um salto gráfico, inclusive de design de controles enorme. Os consoles mais antigos, o do Atari, era uma alavanca com um botãozinho só, então te restringia muito suas ações. E alguns outros consoles, eles tinham um teclado muito parecido com um teclado de computador, o que fazia as pessoas realmente pensarem. Ele parece um computador, mas não faz o que um computador faz, enquanto que um computador pode fazer algo parecido com o que um console faz. Isso foi alguma das coisas que acabaram influenciando aí na crise da indústria dos videogames. A Nintendo conseguiu resgatar a indústria com visioneirismo, né? Foi visionária ali com o Nintendo, porque ele tinha um controle diferente, com mais opções, e além disso, ela tinha acessórios. Quem não lembra daquele joguinho de caça-pato, que hoje ele é politicamente incorreto, eu imagino, que o cachorrinho pulava atrás da moita, o patinho saía voando e você ia ali com uma arminha atirando na televisão, matando os patos. Então, a Nintendo foi mesmo revolucionária, assim, com essa questão de consoles. Eu acho que Nintendinho, com certeza, dessa coluna aqui, difícil disputa com o Game Boy, mas o Nintendinho vence como melhor console aqui da segunda coluna. Então, passou para a próxima fase Atari 2600 e Nintendinho. Vamos ver a terceira coluna. Quem que tá aqui? Amiga 500, PlayStation 2, Dreamcast, PlayStation 1, Sega Mega Drive e Super Nintendo Entertainment System. Bom, aqui podemos pegar o Amiga também, lá dos primórdios, das primeiras gerações de console ali, competindo com o Atari. Um console também que tem a sua importância histórica, mas não teve a grande popularidade. E aí aqui eu tiraria já Mega Drive e Super Nintendo, porque o Super Nintendo é uma evolução do Nintendinho. Ele não apresentou nada assim super inovador. O que apresentou foram os seus cartuchos lá, que apresentava aquele chip para aumentar o poder gráfico, já que a placa de som do Super Nintendo... Na verdade, o Super Nintendo tinha menos poder do que o Mega Drive. Porém, ele carregava o peso de ser Nintendo, né? Então ele acabou tendo mais popularidade. O Mega Drive foi um salto tecnológico com muito poder de hardware, gráfico, som, tudo. Mas ele não encaixou muito bem, né? Não emplacou muito bem aqui pro nosso lado. Dreamcast, eu gosto, nostalgia, saudosismo, mas foi o último console, né? Ele meio que faliu a SEGA, então... E nem devia estar aí. Videogame que fala empresa, assim, é complicado. É claro que vai falar, mas a Atari lá no passado... Como eu falei, a questão o Atari fica pela questão o que ele fez de bom e é importante. Pioneirismo, né? Sabe? Agora que o Dreamcast, ele tinha possibilidades únicas, mas
foi um golpe duríssimo pra SEGA. A SEGA quase não se recuperou disso daqui. E eu não sei por que ele tá aqui. Teve a questão de internet, né? O dispositivo lá pequenininho dela que fazia uns minigames e etc. Ela já vinha com o modem e tinha lá o minigamezinho lá, a Palm. Não é Palm Pad, é um modelo de celular antigo. Mas ele tinha aquela questão também dos minigames que também servia como memory card. Sim, então, o Dreamcast aqui, eu não sei, muito mais importante, assim, pra SEGA, né, porque o Saturn também acabou tendo problemas. O Mega Drive ali, acho que acaba sendo o auge da SEGA em termos de videogame. Rivalizou de igual para igual com a Nintendo, sabe? Isso era muito difícil. A Nintendo vinha com uma bagagem de resgate, então o Dreamcast aqui, olha, foi ali. Não sei, acho que alguém deve ter ainda e deve ter ficado com raiva com as outras empresas. Falou, tem que pôr porque eu sou dono do evento. Põe o Dreamcast. Que realmente, gente, ó, a Atari foi a vaca que cagou do pasto, mas era pioneirismo. Tudo era mato e ela chegou e não sabia que erva que ia dar uma dor de barriga ali, ia dar cagada. Mas a SEGA já veio dos fliperamas, já veio do Master System, já teve o Game Gear, o Mega Drive, o Sega Saturno e lançou o Dreamcast, né? Então, assim, não era por inexperiência, não era por questão de desbravamento. Então, realmente, Dreamcast tá aqui, mais uma homenagem póstuma do que com outra coisa. Aí a gente tem PlayStation 1 e PlayStation 2. Dois consoles com histórias muito interessantes e muito distintas entre si. Por exemplo, PlayStation 1, ele era para ter sido Nintendo 64. Agradecer a Nintendo por ter criado o PlayStation. Basicamente, assim, podemos alegar isso, né? Parabéns, obrigado Nintendo por você ter criado o PlayStation e ter posto o terceiro palio nessa corrida, porque senão logo ia ter ficado só a Nintendo no mercado, porque se a Nintendo não é responsável pelo surgimento do PlayStation, a SEGA ia falir 2 gerações depois e a Nintendo ia ficar sozinha, porque eu não acho que a Microsoft ia querer brigar nesse mercado. Então a Nintendo PlayStation estava sendo criado como um drive óptico para o Super Nintendo, que pelo tempo em que isso estava acontecendo, a empresa decidiu que seria mais interessante adicionar mais capacidade, mais poder de fogo para isso, para não ser só um drive óptico, e resolveu, enfim, lançar o próximo console. Por uma briga ali, um desentendimento, acabou que a Nintendo e a Sony ficaram de mal uma com a outra, e a Sony falou, então tá bom. Belém, bem, nunca mais se cuide bem, cada um pro seu cantinho. Deram o dedinho, deram o polegar, sabe? Separaram ali com o dedão e ficaram de mal mesmo. E a Sony aproveitou o projeto e lançou o PlayStation. Tanto que o nome é tão criativo que significa só, né, a estação do jogo, de jogo. Então... E a Nintendo com esse movimento equivocado para ver que mesmo a empresa que, na minha concepção, se confunde com a rainha, o rei dos consoles, depende como quer observar, ainda faz movimentos ruins, porque tomou um prejuízo gigantesco com essa saída. PlayStation bateu de frente e esmagou o Nintendo 64. E o PlayStation 2 esmagou qualquer outro concorrente da época dele. Exato. Então, por isso que eu tô falando, a história do PlayStation e do PlayStation 2 é muito diferente da história do Nintendinho e do Super Nintendo. O Nintendinho revolucionou e o Super Nintendo foi a evolução natural. O PlayStation 1
ele foi fruto de uma briga. E o PlayStation 2 foi o console mais vendido de toda a história dos videogames. Então, é muito complicado aqui essa disputa, né? Se não fosse o PlayStation 1, não teria havido o PlayStation 2. E embora essa briga aqui é muito boa, a história do PlayStation 1 é muito importante. A história do PlayStation 2 fala por si só, né? O videogame mais vendido de todos os tempos. Eu votaria PlayStation 2 pro melhor aqui. Apesar da importância do PlayStation 1 para colocar ali, né, o terceiro páreo que logo se manteria, e enquanto que a Sega, que era o segundo, cairia fora, abrindo espaço para um novo terceiro, que é a Microsoft. Inclusive o Xbox primeiro da Microsoft nem tá aqui, né? Foi o console que lançou a Microsoft ali no mundo dos games. Eu teria colocado o console da Apple aqui só para poder abranger um pouco mais isso também, mas não vem ao caso, não tá aqui na lista, então só fica a dimensão honrosa. Mas eu vou de PlayStation 2 pelo feito de ter sido o console mais vendido de todos os tempos, até agora, 2021. O PlayStation 2 tem algo assim importante, lembra da época do DVD, Ricardo? Sim. Eu não cheguei a viver essa época, mas eu lembro, eu vi na casa da minha mãe, acho que tem um lá ainda. Então, o PlayStation 2, por permitir que você... Claro, o PlayStation 1, você poderia ouvir o CD de música, sabe? Lá, o CDzinho. Não sei se as pessoas sabem, existia, sabe? Um negócio de plástico com uma camada metalizada, bem assim, um resumo, e tocava as coisas, sabe? E foi... Você podia ouvir isso no PlayStation. Não era bom para não gastar o laser, né? Sabe? E no 2, a possibilidade de você ver os filmes no DVD, sabe? Usando o disco no videogame, isso acabou facilitando, sabe? Tinha aquele, vamos dizer assim, um poder de barganha do... Olha, pai, não compra o videogame, não compra o aparelho de DVD, compra o videogame, que você também pode assistir filme. E também podia ouvir os CDs de música. Exatamente. Aqui entra a questão da compatibilidade, que era possível de você rodar os jogos. E nessa época tinha uma coisa muito comum, né? Que era a retrocompatibilidade também, que você podia jogar os jogos de PlayStation 1 no PlayStation 2. Sim, então essas ideias assim foram muito importantes. Tem esse diferencial. Para não haver aquela discussão, quando as pessoas estiverem ouvindo a gente conversar e falar, isso aí é tudo velho senil falando de coisa velha, tudo não, nostalgia. Gente, a gente leu, a gente pesquisou, assistimos vídeo lá do Castanhari para poder saber sobre essas coisas antigas. Exatamente. Hoje ele é mais velho que eu, mas eu precisei de fazer uma longa pesquisa para poder estar falando sobre isso daqui hoje, tá? Sim, então o PlayStation 2 tem esses elementos diferenciais, o que acaba por diminuir um pouco aquele impacto do PlayStation 1. Então também tem as vendas, os belíssimos jogos, mas vamos ver um filme aqui no DVD que eu aluguei ali na locadora, ou que eu comprei ali? Vamos assistir, o videogame permite isso. Então, esses elementos em conjunto, na minha concepção, fazem o PlayStation 2 vencer aqui de maneira até fácil, assim, com uma dor no coração. O Super Nintendo é um console fantástico. Ele trouxe uma melhoria importante, que foi o controle, porque aquele controle do Nintendinho, eu vou te contar, viu? Minha Nossa Senhora. Eu não sei, sabe, pra você ver como as coisas eram estranhas assim no passado, sabe? Mas foi uma melhoria muito importante, os jogos que teve, mas o PlayStation 2, sem sombra de dúvidas, pelos diferenciais aí, maior console, vendas de console, os jogos, DVD, CD de música e por aí vai, e a Nintendo estava atrasada nesse quesito. Não, infelizmente ela sofreu, a Nintendo, aqui com o PlayStation.
Sim. Então, PlayStation 2 aqui é vitória não com facilidade, mas ganha assim com relativa distância. Então, chegamos aqui, nossos 3 finalistas. A Atari 2600, Nintendinho e PlayStation 2. Qual desses é o melhor e mais importante hardware? Não tô falando aqui que é o mais importante, mas qual que é o melhor hardware para jogar de todos os tempos? Bom, foram apresentados, cada um teve seus prós e contras, foram levantadas aqui fatos históricos sobre cada um deles. Então eu vou escolher, muito difícil essa disputa, porque todos têm um valor histórico enorme, tremendo. Estamos falando aqui do console que popularizou os videogames, o console que salvou a indústria de ter sido extinta, possivelmente, e o console mais vendido de todos os tempos, gente. Então, olha o tamanho dos titãs que estão aqui nessa briga. O responsável pela indústria existir, o responsável por evitar que a indústria deixasse de existir, e o, digamos, queridinho da indústria, né? O que mais deu lucros para a indústria. Eu acho muito difícil essa decisão, mas eu acho que o melhor console, eu voto no Nintendinho, pelo seu peso histórico enorme, tremendo, por ter sido o berço de franquias como Mario, Zelda, Metroid, por ter ido além de jogar no controle e ter possibilidade de você ter espaço para outros periféricos, e uma coisa que não se tinha antes, que era a possibilidade de você salvar o jogo e continuar depois de onde você tava. Então, cara, é um salto tecnológico muito, muito, muito grande, assim, que o Nintendinho trouxe. A Atari chegou quando tudo era mato e começou a desenvolver os jogos ali. Teve toda a questão de jogos em vetor. Então a Atari também teve uma importância muito grande. O PlayStation 2, como o Giliardi citou, né, toda a versatilidade que ele tinha. Ele poderia ter o nome de Entertainment System, que o Nintendinho carregava, porque ele trazia muita opção de entretenimento, com música, com filmes. Então, eu acho que Nintendinho é o melhor hardware de todos os tempos, seguido bem de pertinho com o PlayStation 2 por toda a sua versatilidade, e em terceiro lugar, ali, muito importante, o Atari, porque se não fosse o Atari também, provavelmente muita gente não teria conhecido os videogames e não teria como a indústria experimentar os seus altos e baixos, ter sobrevivido com a ajuda da Nintendo, para poder mostrar que foi só uma, como parafraseando uma pessoa aqui, foi só uma marolinha aquela crise dos videogames. Marolinha da mesma proporção da que atingiu o Brasil em 2008, mas tudo bem, quase caiu com tudo. Pois é, eu sigo o que você citou. O Atari, se o Atari não tivesse declinado, a indústria, sabe, passou em branco, sabe assim, vamos dizer, passou o tempo, veio novos produtos. Se não tivesse essa marca vamos dizer assim,
da quase falência de tudo, o Atari pra mim ganhava isso aqui assim, disparado e fácil, sem nem suar. Mas esse problema, essa marca, causa muitos problemas. É igual a mesma coisa do Dreamcast. Era um Sim. console revolucionário, tinha muitos aspectos, ideias ótimas e ele faliu a divisão da SEGA de consoles. Ela quase acabou com a empresa inteira que tem ótimos produtos, ótimas propriedades intelectuais, Sonic, por aí vai, tantas, quase faliu. Então, assim, se o Atari não tivesse essa marca, ele ganharia isso aqui fácil. E em segundo lugar estaria o Nintendinho, depois o PlayStation 2. Porém, não tem como. A marca acaba jogando bastante contra e tem que levar isso em consideração. Toda a parte positiva e negativa também tem que ser levada em consideração. Em segundo lugar, o PlayStation 2, versatilidade, filmes, música, jogos, a mídia, tudo. Se bem que assim, eu soube que lá no PlayStation 1 também tinha uns vídeos que dava pra assistir. Tinham. Eu vou falar o nome aqui, mas não pesquisem no Google por Gena, tá bom? Tinha lá os videozinhos da Gena, só vou falar isso, que dava pra assistir quando a família não estivesse perto do PlayStation 1 também. Então, eu ouvi dizer que tinha essas coisas nessa época, não sei. Então, aí o PlayStation 2 tem tudo isso, sabe? E esse agregado de coisas faz ele ter um valor tremendo. E por essas coisas, ele é superior aos outros, mas fica em segundo lugar. E o Nintendinho é o resgate de toda uma indústria. É você apostar em um mercado que mostrou boas possibilidades, mas ao mesmo tempo será que as pessoas ainda vão comprar depois do que fizeram? E a Nintendo apostou. E isso torna a Nintendo uma empresa que eu gostaria muito que ela jamais falisse, igual falam que ela tá falindo, né? Porque ela realmente, você pega os videogames dela aqui, dessa lista inteira, o Wii, ela arriscou. A Nintendo, ela se arrisca bastante, às vezes cobra o preço. Pode ver que o Wii U não tá aqui e ele nem deveria estar mesmo. Porque é um console que causou danos à Nintendo. E não que eu tô dizendo que era ruim, não prestava, nem devia ter lançado, não. Teve a importância para uma evolução para hoje que é o Switch, que é incrível, é uma ideia incrível, inovadora. Então, assim, por tudo que a Nintendo tá fazendo, pelas apostas, sem sombra de dúvidas, e pelo resgate do Nintendinho, o que eles conseguiram aqui tem que ser exaltado, e pra mim ela tem que ganhar esse título. Não sei como vai ser o futuro, porque não sei se vão fazer a cada 50 anos, 60 anos, 70, 80, não sei. Daqui outros 50 anos, se vai estar ainda o que pode vir, né? O metaverso, novas ideias que a gente nem conhece, mas hoje o Nintendinho, ele vence com relativa facilidade em cima dos outros pela importância histórica dele. O PlayStation tem seu valor, o Atari também, mas o Nintendinho é fora de série. Só estamos aqui jogando em videogames por causa dele. Concordo plenamente. Então, assim, PC que foi eleito, não sei por quê, nem por quem, onde que esse povo estava com a cabeça. Provavelmente só sabem jogar, não conhecem a história dos videogames. Então votaram no PC. Discordo, não gostei do resultado. Tá totalmente equivocado. As pessoas não sabem votar. Eu costumo dizer que as pessoas não sabem o que querem, então não sabem mesmo. Não concordo, não gostei do resultado, discordo totalmente. Vou escrever uma tese refutando o resultado dessa votação. E vou apresentar daqui 50 anos, no centenário da história dos videogames, e vou refutar totalmente essa eleição do PC. Vou falar que o pessoal dessa época
estava muito traumatizado com a pandemia do coronavírus e por isso que eles votaram errado. O vírus estava atacando, afetando o cérebro das pessoas que votaram nessa enquete. E a questão aqui acaba sendo... Eu vi alguns vídeos na internet assim de jovens, né, adolescentes, crianças jogando. Aí eles pegam e dão um Nintendinho e dá o jogo contra pra ele jogar. E as pessoas não sabem nem sair da plataforma mais alta pra mais baixa. E assim, o gráfico impacta muito. Causa o visual tem uma importância incomensurável. Olha que palavra bonita, que chique, hein? Pesquisei agora há pouco, viu? Quando você tava falando, dei uma pesquisada aqui pra falar bonito. E aí, esse valor... Aí você olha assim, um Zelda do Nintendinho, e você compara com um Zelda do Nintendo 64, assim... O bafo do selvagem... Sabe, não tem como comparar graficamente. Não há essa possibilidade. Porque é injusto, você vai falar, graficamente, esse aqui é melhor. Mas e aquele hardware da época, sabe? Precisa pesquisar muito a história de ter o interesse. Isso vai se perdendo e vai jogando as coisas antigas pro esquecimento. Entendeu? E isso, na minha visão, acaba causando esse problema de que o Nintendinho é um console ruim. Por quê? Eu tenho um PC aqui, eu tenho 20 anos e eu jogo há pouco tempo. Aí acaba fazendo esse tipo de votação. E aqui pegando, deixa eu só ver aqui, o percentual do resultado do Golden Joystick Awards, fazer uma comparação aqui. Em primeiro lugar ficou o PC com 17%. Em segundo lugar, o PlayStation 2 com 14%. Olha só, o valor do PlayStation 2 ainda se mantém. Ele já é um videogame antigo, mas ele se mantém. Uma plataforma de jogos. PlayStation 2 é o eterno Vasco, né? Ficou em vice aqui na nossa opinião, ficou em vice lá na opinião do povo. Pois é, e assim, olha, aí começa os valores, né? Foi o segundo console das... Gente, não, é a tríade do vice, né? Pode pedir música no programa dominical. E aí, o Super Nintendo com 9%, e aí vem aquele resgate de coisas mais antigas. Mas olha só, em quarto lugar, o PlayStation 4. E assim, olha, não estou dizendo que o PlayStation 4 não é um bom console. É lógico que é um bom videogame, é um ótimo plataforma de jogos, mas... Sabe, cadê outras revoluções que não aconteceu? Então, assim, tá mostrando aqui esses números que a votação de coisas mais novas vai empurrando as mais antigas do passado. E depois veio o PlayStation 1 com 7%. Então, esse é o top 5 do Golden Joystick Awards. Porque você pode jogar, a Sony, ela vende, né, os jogos antigos dela, e você pode resgatar um Resident Evil 1, você pode jogar esses games mais antigos, e aí você fala, nossa, a melhor plataforma é essa daqui, porque eu consigo jogar elas. E de fato isso é um valor importante. Mas para existir aqueles joguinhos que você pode resgatar, aquela plataforma tem que ter tido uma aposta muito grande. Então demonstra assim que o Nintendinho aqui, que salvou toda uma indústria, passou longe, nem chegou a atingir aqui o top 5, o Atari também não, então tá sendo empurrada essa história, mas nós aqui do The Geek News não vamos esquecer, nós vamos resgatar ela quando for oportuno, sem ficar passando o pano para erros e decisões das empresas. Estamos de olho. Exatamente. E por isso que estamos gravando aqui em podcast, que é a mídia do momento, vai ficar eternizado até a próxima modinha da comunicação na internet aparecer. E quando chegar no metaverso, a gente vai fazer um show com banda e convidados contando a história dos videogames de novo. E quando surgir alguma coisa depois do metaverso, se não tiver todo mundo morrido de depressão porque não vai ter acesso de qualidade às ferramentas que vão existir lá, a gente lança de novo em versão de audiobook com a voz do Cid Moreira, se precisar.
para que as próximas gerações tenham acesso à informação e não deixe a história dos videogames ser apagada. Então, vamos encerrar essa parte da premiação do Golden Joystick Awards falando sobre o melhor hardware de todos os tempos. Então, tá aí. A escolha do público foi PC. Computador foi a melhor plataforma para eles. Para nós aqui, pelo menos nós dois, o Nintendinho tem um valor histórico muito maior, uma questão de revolução, então se torna melhor do que o PC. E o PlayStation 2 a gente concordou que merece o título de vice. E como meu sobrenome é Januário e o Vasco é de São Januário, o PlayStation 2 fica aí como Vasco do The Geek News também. E para terminar, nosso top 3 ficou aqui o Nintendinho, o Atari. E muito provavelmente, se fosse fazer um top 5 aqui, então ficaria Nintendinho, PlayStation, Atari, e eu terminaria com o Game Boy e o Nintendo Wii. Meus top 5 melhores hardware de todo o tempo, acho que seria isso aqui. Nintendinho, PlayStation, Atari, Game Boy e Nintendo Wii. Por questão mais de valor histórico mesmo, que cada um tem para a história. Que nem a história da Nintendo praticamente se mistura, se confunde com a história dos videogames, quando a gente analisa dessa forma. Eu acho que é isso. Mais alguma coisa, Giliard? Concordo com essa última parte, você citou o Game Boy, não sei qual seria a ordem, né? Aqui, da importância do Game Boy para pegar um quarto lugar em comparação com o Wii, porque passando aqui por cima os olhos aqui, Sega Saturn não, Game Boy Advance é uma evolução, tem outros aqui, Xbox 360 não, é o melhor console da Microsoft, mas esquece, nesse momento aqui, nessa questão que estamos observando, ele tá fora, facilmente fora, Dreamcast também. O Mega Drive, assim, ele tem um grande valor. Ele apostou também na questão dos discos, né? De trazer esses periféricos, mas não teve muito sucesso também. Então, assim, o sucesso de uma empreitada é muito importante. Conta muitos pontos e faz, às vezes, você muda o rumo da indústria com os seus lançamentos. E a Nintendo sempre teve nessas possibilidades, ela arrisca e ela faz a indústria ir pro que ela tá pensando. Com o Wii, a criação dela fez surgir lá o Kinect da Microsoft e também o PlayStation Move, acho que é esse PS Move, Isso. que fez surgir isso tentando concorrer com o da Nintendo. Assim, em termos técnicos e tecnológicos, o Kinect é melhor, mas ele não conseguiu o apelo do público, sabe? A facilidade. Então o Wii conseguiu, assim, incrível. O resultado que conseguiram, o Game Boy, basta dizer que eu acho que a única... até havia alguma concorrência com o PSP, aqueles minigames de 1000 jogos, né? Que você deve ter tido em algum momento numa feirinha. Eu não tive, mas eu vi no canal lá daquele youtuber que faz os vídeos mais antigos. O Felipe Castanhari lá, Tem o Felipe Castanhari, canal Nostalgia. Tem outro que é o Vanberto, que é o Nerd Show também. Ele que traz essas coisas dos anos 80, 90, 2000, assim. Eu acho super interessante. Eu vejo, fico imaginando como seria ter vivido num mundo daquele jeito, naquela época tão antiga. Nossa. Então, o Game Boy, a Nintendo dominou o mercado de portátil e venceu aí esse combate, vamos dizer assim. A Sony estava tendo relativo sucesso com o PSP. Talvez o PSP poderia estar aqui, né?
assim, não que ele fosse ganhar, não que fosse mudar alguma coisa, mas ele tem um valor importante. Só que aí viu que a Sony foi apostar na sequência, perdeu pra Nintendo. Então, assim, Com a um Nintendo... hardware melhor, muito mais poderoso, o Vita perdeu pro 3DS, que era uma evolução natural do Nintendo DS, na época em que o mundo acreditou que 3D ia ser uma moda que ia pegar. Pois é. Então, a Nintendo, por exemplo, daqui, sei lá, algum tempo, o Nintendo Switch vai estar aqui nessa lista. Por essa junção de híbrido, já ganha o público. A ideia dele é incrível. Então, assim, daqui a um tempo, o Nintendo Switch vai estar aqui e eu espero que a Nintendo consiga, de novo, revolucionar a indústria. Então, por essas ideias aqui, o Game Boy e o Wii, a Nintendo domina facilmente aqui o top 5 com 3 indicações, né, do Nintendinho, o Game Boy e o Wii, porém, claro, após o Atari e o PlayStation 2, que são incríveis. Isso aí. Então, pessoal, encerramos aqui essa parte do melhor console, né, o melhor hardware de todos os tempos. Só lembrando para vocês que quiserem saber mais sobre games, cultura geek, cinema, tecnologia, animes, não esquece de seguir nossas redes sociais. Segue lá o The Geek News no Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, no TikTok, onde nós não apresentamos dancinhas. E também se inscrever para o RSS e para a newsletter do nosso site, thegeek.news. Se vocês quiserem mandar a opinião, o top 5, né, o top 5 de vocês, dos melhores consoles, manda um e-mail pra gente, é lá, podcast@thegeek.news. Aqui embaixo na descrição também. Participa da discussão. Quem sabe a gente abre um espacinho de cartinhas dos leitores, né? Ou e-mail dos ouvintes. E a gente lê aqui a opinião de vocês. Mandem sugestões de temas, mandem críticas, façam comentários, participem, interajam. Quem sabe a gente convida vocês para participar de um podcast com a gente. Ó, que ideia interessante. Vamos aguardar o contato. E eu acho que a gravação desse episódio que a gente ia fazer o melhor hardware e o melhor jogo acabou ficando um pouco longa. Eu acho que a gente vai então interromper aqui para poder manter o suspense e a gente vai gravar em um episódio separado a discussão só sobre o melhor jogo de todos os tempos, que eu já vou antecipar para vocês. Nós não concordamos com o título eleito também, assim como nós não concordamos com o console. Então vocês se preparem que nós vamos pegar o vencedor e vamos desmerecê-lo o máximo que a gente puder. Não, brincadeira. Nós vamos apresentar argumentos e pontos para que outros jogos pudessem ter sido eleitos ao invés do que foi escolhido aqui pelo pessoal, tá bom? Então, agradeço a presença de todos vocês que ouviram e em breve sai aqui o episódio com a continuação desse debate, onde vocês vão ver a sequência falando sobre o melhor jogo dos primeiros 50 anos da indústria dos videogames. Então, Gili, quer se despedir aí do pessoal? Claro que sim, uma imensa honra estar aqui. As pessoas perderem o tempo dela, vamos dizer assim, né? Entre aspas, perderem ou se divertirem aqui. Investirem o tempo delas aqui em cultura barata, informação superficial. Em história dos videogames, né? Que às vezes você pode não ter o tempo, né? Você tá fazendo alguma coisa e você tá ouvindo, né? As pessoas conversando e você fala, nossa, será que é realmente isso? Tem tudo isso? Ou às vezes você não tem tempo de ficar pesquisando exaustivamente e aí você fica vendo aqui um outro ponto de vista dessa votação que teve do Golden Joystick Awards aí. Exato, vocês estão vendo aqui o ponto de vista de uma pessoa que viveu toda essa época, que é o Giliardi. Eu nasci em 85.
E uma pessoa que passou muito tempo lendo e pesquisando para poder entender um pouco e tá falando aqui com vocês. Alguém que nasceu depois dele, tá? Não precisa falar o ano. Então, agradecer a atenção aí das pessoas que nos acompanharam e fiquem à vontade para concordar, discordar, reclamar, pôr a lista, entrar em contato, falar, não, ó, eu acho diferente de você, acho que tem outros argumentos, outras observações, esteja à vontade aí para discordar, vamos ter esse debate, essa conversa, e meu muito obrigado a todos aí por acompanhar a gente. Valeu, Giliardi. Agradeço também vocês que participaram, que ouviram. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Interajam com a gente. Vai ser um prazer receber as sugestões, as recomendações e os comentários de vocês, tá bom? Vou encerrando mais esse episódio do The Geekcast por aqui. Muito obrigado a vocês que nos ouviram até agora. Espero que vocês tenham gostado. E voltem aqui para os próximos episódios, porque pelo menos uma vez por semana vai ter podcast novo saindo, talvez até mais, quem sabe, depende da participação de todos. Então, um abraço para vocês, um beijo e até a próxima, que vai ser daqui a pouquinho. Tchau, tchau!